Olá você, bom dia. Mais uma vez, pastora Linda que vos falo. Quero agradecer você que tem nos acompanhado no nosso desafio de leitura bíblica. Hoje estamos no dia de número 126. Estamos progredindo. Hoje é 1 Reis, capítulo de número 21 e 22 e Lucas, capítulo 23, do versículo 26 ao 56. A gente sempre segue com alguns do Antigo e um pouquinho do Novo, para a gente intercalando aí, compreendendo melhor. Como o Antigo tem mais livros e mais passagens, a gente lê mais do Antigo, mas não deixe de também ler um pouquinho do Novo Testamento, para a gente poder aí acompanhar o nosso progresso. E não somente ler por ler, mas ler para entender. Esse é o intuito desse canal e esse é o intuito desse vídeo que está sendo gravado para você que você possa ler e compreender mais da palavra de Deus. Eis que hoje nós vamos falar, ainda no livro de 1 Reis, sobre Acabe. Até onde vai a justiça? Até onde vai a cobiça? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Justiça e cobiça andam intercaladas ou elas não se misturam? É sobre isso que nós vamos falar hoje no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo de número 21. Antes, vamos orar? Pai, nós queremos agradecer mais uma vez e pedir que o seu Espírito nos dê o entendimento necessário, a luz pela manhã, a compreensão dos teus ensinamentos, para que possamos aplicar essas palavras da antiguidade para o momento atual. Fala conosco, Espírito Santo, mais uma vez, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 21, Acabe e a vinha de Nabote. Olha só, nós vimos anteriormente, que Acabe recebe a um profeta, após ele aí vencer o rei Ben-Hadad. Na verdade, o povo do seu rei Ben-Hadad, ele destruía aí 100.000 soldados de infantaria. Eles que eram 7.000, destruíram 100.000. O porém é que com o próprio rei de Ben-Hadad ele faz uma aliança diferente do que o Senhor havia solicitado para ele. Ele mantém ele vivo e ele restitui ali, no caso Ben-Hadad, algumas cidades para que ele possa fazer comércio. Então, ele desagrada a Deus e há um profeta que vai ir disfarçado aí de homem esbofeteado, dá essa notícia aí de que infelizmente o seu povo estaria chegando ao fim, seu reinado estaria chegando ao fim. Por quê? Porque você soltou o homem, a gente lê o verso 42, que eu havia condenado. Será a sua vida pela vida dele e o seu povo pelo povo dele. A gente leu no 20, verso de número 42. E hoje, Acabe resolve que ele vai ter um momento ali de ver algo que não lhe pertence, mas querer tomar para si. Um rei ele possui muitas coisas, mas às vezes o orgulho e a soberba faz ele querer possuir mais e mais ainda, possuir algo que nem é dele, possuir algo que pertence a alguém, mantém ali por séculos como uma herança de família. Às vezes seu único sustento, mas assim como Davi, Acabe também tem esse momento de vaidade, querer tomar para si algo que é do outro. Nós também temos nas nossas vidas momentos em que cobiçamos a grama do vizinho, achamos ela mais verde, mas você vai aprender aqui com as lições de Acabe, você vai ver o que acontece no que deseja a grama do vizinho. Verso 21
versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio do Acabe, do rei Acabe de Samaria. Tinha em Jezreel, e Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu vou lhe dar outra melhor. Ou, se for do seu agrado, eu vou dar um dinheiro. O que ela vale? Ele cismou que ele queria comprar o terreno do vizinho dele, Nabote. Porém, Nabote disse a Acabe: Que o Senhor me livre de lhe dar a herança de meus pais. Ele tinha um apreço muito grande com aquela terra, com aquele lugar. Então, Nabote, ele se recusa a entregar a terra que lhe pertence. Então, Acabe voltou para casa, aborrecido e indignado com que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado quando disse: Não lhe darei a herança de meus pais? E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Gente, ele simplesmente vai fazer uma birra aqui, estrondosamente. Ele vai até se recusar a comer. Eu já vi criança fazer isso, adulto nunca vi isso. Pensar tanto em algo a ponto de deixar de comer. Foi isso que Acabe fez. Tamanha era a coisa na cabeça dele que ele queria aquele lugar. Então, Jezabel, sua esposa, aquela abençoada, foi falar com ele. Que é isso que você tem? Que a gente olha os maridos, a gente fala, o que você tá aí com essa cara aí? Por que você tá assim aborrecido e não quer comer nada? O que aconteceu? E Acabe respondeu: É porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e eu lhe disse: Dê-me a sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: Não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: Você está governando Israel ou não? Levanta-te, venha comer e alegre o seu coração, e eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, ela falou assim: Que negócio é esse? Que governo é esse que você está exercendo sobre Israel? Você tem que falar, e o que você falar tem que ser lei. Vamos fazer assim, vem almoçar, depois a gente resolve essas questões aí, essa situação sua. E aí, Jezabel, daí para frente, vai decretar a morte de Nabote. Olha só. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos, aos nobres que moravam em Nabote, na cidade dele. Nas cartas ela escreveu o seguinte: Anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente deles 2 homens malignos. Eita, o que essa mulher está tramando? Testemunhem contra ele, dizendo: Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois, levem-no para fora e o apedrejem para que ele morra. O que ele fez de errado? Ele só se negou a entregar sua terra. Se fosse um rei correto, não ia exigir a morte de uma pessoa apenas por negar. Mas vamos ver o que os anciãos vão fazer. E os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhe ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhe haviam mandado. É rei, A palavra é lei. Então, fazer o quê? Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante de todo o povo, dizendo: Você blasfemou contra o rei.
e levantaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, ela disse a Acabe: Levante-se, tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo. Ele morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse. Aqui eram dois complicados, né? Rei e rainha. Dois meio um parafuso a menos. Mas como eu disse, né? A palavra de um rei era lei. Ele realmente se negou. Por isso que às vezes as pessoas comentam, né, sobre Betseba ter aceitado se deitar com Davi. Ele era o rei. Se ela se negasse, ela também morreria. Então, simplesmente é mais fácil obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bem isso. Era melhor ter obedecido, era melhor ter entregue. E ele lutou pela sua terra, lutou pela sua família, lutou pela sua herança. Mas se o rei realmente tivesse um coração bondoso e olhasse por uma outra ótica, ele manteria a vinha daquela pessoa. Porém, ele não estava apenas ali contra Nabote. E não era só Nabote que ele estava lutando, não. Deus estava vendo tudo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então, quando você faz algo de errado, você não faz algo de errado contra uma pessoa, mas contra o próprio Pai. E aí, quem vai defender? Elias vai entrar na jogada. Profeta. Lembra? Olha só. Então, a palavra do Senhor veio a Elias e o tesbita, dizendo: Levanta-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde foi para tomar posse dela. Fala com ele dizendo: Assim diz o Senhor. Começou assim, você já fica com medo. Você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte: Assim diz o Senhor. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Eram as leis do Antigo Testamento. E Acabe perguntou a Elias: Então, meu inimigo, você já me achou? E Elias respondeu: Achei sim, porque Elias era considerado inimigo, né? Do rei Acabe. Por quê? Porque ele havia derrotado os profetas de Baal e muito mais, né? Ele estava ali no poder de Deus. E Elias respondeu: Sim, achei, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O profeta não compactua com o que é errado. Ele pode temer a sua própria vida, pode se abater, mas o profeta fala a verdade, sempre, independente do que as pessoas pensem. Eis que trarei o mal sobre você, e arrancarei a sua posteridade, e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão e com a casa de Baasá, filho de Aiás, por causa da provocação que você me irritou e levou Israel a pecar. O que aconteceu com esses reis? Lembra? Um comandante, Zinri, que governou durante 7 dias, ele tomou ali e matou a Baasá e a todos os seus descendentes. E o mesmo aconteceu anteriormente. Baasá tomou posse do reinado de Nadab e matou todos ali que eram descendentes de Jeroboão. Então,
Elias profetiza que o mesmo ia acontecer com ele. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme o que fizeram, e os amorreus que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Então, assim, o pecado que Acabe e Jezabel fizeram foi muito maior e pior do que todos os outros reis antes. Então, eles se venderam à idolatria realmente. O verso 27 diz que então Acabe, quando ouviu essas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Pediu perdão a Deus, né? Pediu perdão, tentou mover aí o coração de Deus, né? Funcionava com Davi, vai que funciona para mim. E ele andava muito triste. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilhou diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho. Então, realmente, Deus ouve quando você realmente se humilha, quando você realmente pede perdão. Então, Deus teve misericórdia de Acabe e falou: olha, vou, por amor a ele, por amor a esse meu filho, que ainda pede perdão pelos seus maus feitos, eu ainda vou ter misericórdia. Mas a próxima nação, a descendência de Acabe, essa eu não vou dar boi não. Capítulo de número 22 de 1 Reis. As profecias dos falsos profetas. Agora no capítulo de número 22, a gente vai ver aí Acabe, né, seguindo sua vida e querendo entrar em batalha com outro povo. E para isso, ele resolve se unir a Judá, né? Ele ali que pertencia ao povo de Israel, as 10 tribos, ele resolve que agora ele vai fazer um pacto com Judá para poder vencer a batalha. O problema é que antes da batalha, ele sempre pediu uma orientação a Deus. E a orientação de Acabe continua ali perdido entre Deus e os outros deuses, né? Ele vai pedir orientação para alguém que não vinha de Deus, alguém ali, pessoas, né? Os reis buscam orientação divina e ali o profeta Acabe, os profetas de Acabe vão poder dizer que ele vai ter um resultado desfavorável com a batalha. E aí Micaías vai ser o profeta da época. Ele vai discordar das previsões de Acabe. É o contrário, né? Os reis vão dizer que ele vai vencer e os seus falsos profetas. E Micaías vai dizer que não, ele não vai vencer. E aí ele prevê essa derrota de Acabe e a morte ainda do rei Josafá, pertencente aí à tribo de Judá. Vai trazer sérias consequências aí. Essa teimosia de Acabe e esse orgulho vai trazer resultados complicados, trágicos para ele. 22. Consulta dos reis para a batalha. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Paz entre os dois povos.
Porém, no terceiro ano, Josafá, o rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: Vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa? Nós ficamos quietos e não as tiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Você vem comigo à batalha contra Ramote Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou com você. Você é meu povo. É como o meu povo e os meus cavalos são como seus cavalos. Então bora, vamos lá conquistar a cidade, Ramote Gileade. E Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulte primeiro a palavra do Senhor. Josafá sabia, quem ele precisava consultar. E eles responderam: Vá, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para a gente consultar? Ele ficou com medo. Ele falou assim: Olha, vamos ouvir o que Deus tem para dizer primeiro. Não vamos assim de bate-pronto, não. O rei de Israel respondeu a Josafá: Há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías. Ele odiava porque ele falava a verdade. Ele sempre repreendia Acabe pelas coisas erradas que ele fazia. E Acabe, como sempre, orgulhoso e cheio de si, não queria nem olhar na cara de Micaías. E Josafá disse: O rei não deveria falar assim. Fala assim não, meu filho. Fala desse jeito com o profeta de Deus, não. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traga-me depressa Micaías, filho de Iulá, o rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. Estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenana, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Suba a Ramote Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas tuas mãos. Então, os profetas ali daquele lugar, não Micaías, eles profetizavam que ia dar tudo certo, vocês vão vencer, os sírios vão ser destruídos. Porém, o profeta Micaías tem uma outra visão do lugar. Olha só, versículo 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que a palavra dos profetas há uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra, seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. O cara estava dando uma orientação ali do que Micaías deveria falar. Mas você acha que Micaías ia se deixar vender por um mensageiro? Micaías vai responder assim para o mensageiro: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, eu farei. E eu vou falar, eu falarei. Você está achando que eu vou me vender aí a rei? O que Deus me falar, eu vou falar. Eu sou boca de Deus. O que Deus pedir para eu repreender e falar a verdade, eu vou falar. E aí, quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha e devemos nos conter? Ou devemos nos conter? É isso que eles queriam saber. E ele respondeu. O que respondeu? Vá. Você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Beleza. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale
a não ser a verdade em nome do Senhor? E aí Micaías disse: Vi todo Israel disperso nos montes como ovelhas, que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, e cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías ainda tentou fazer ali o bom samaritano, né? Disse assim: vai triunfar. Mas depois ele resolve falar de fato o que ele via, a visão que Deus tinha dado para ele, né? E eis que eles estavam ovelhas que não têm pastor, eles estavam dispersos, eles estavam perdidos, eles estavam ali sem paz. E aí Micaías continua falando. Você deixou eu falar, então agora eu vou até o final. Ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe, para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. E o Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Quemana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: Por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? E Micaías respondeu: Eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então, Micaías fala que todos aqueles que estavam falando que ia dar tudo certo, na verdade, eles estavam induzidos por um espírito que não era de Deus e profetizava coisas boas com o intuito de enganar aí ao rei Acabe, e que ele não deveria ir contra a cidade da Síria e que ele perderia essa batalha por Ramote Gileade. Verso 25 ainda vai dizer mais: Eis que você o verá no dia em que estiver correndo. Já falei isso. 26. Então o rei de Israel disse: Prenda Micaías, leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga: Assim diz o rei: Metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte em paz. E ele tinha certeza, né, que ali ele ia vencer aquela batalha e que ele ia conseguir, no caso, Acabe, né? E ele manda prender. Ele já sabia, lembra que ele comentou com Josafá que Micaías ia profetizar algo contra ele. Ele já falou que não gostava de Micaías, mas ele toma uma decisão humana ali e resolve que ele vai prender a Micaías. E Micaías ainda vai falar ainda mais: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. Então, se você voltar perdendo, tenha certeza que eu sou um homem de Deus. Micaías se coloca à prova ali, né? Eis que ele é um homem do Senhor. E aí, será que era um profeta de Deus mesmo? O que aconteceu? Continuando, verso 29. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. Acabe como sempre, né? Gosta de dar um jeitinho para sair pela tangente. Só Jesus na causa. Assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Não, é o contrário.
Josafá se disfarçou. Eu falando mal de Acabe, olha, meu Deus. Josafá se disfarçou e eis que Acabe estava com as roupas ali de rei mesmo. Ora, o rei da Síria havia condenado os 32 capitães, dos seus carros de guerra, que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros, então, eles viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel. Então, a ordem é que eles lutassem somente com Acabe e mais ninguém. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel. Eles acharam que Josafá era Acabe. E eles se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou para os capitães dos carros de guerra. Eles viram que não era o rei de Israel e deixaram simplesmente de persegui-lo. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta, leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E a batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra de frente para os sírios. Mas à tarde, ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. E ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães, aí, profecia, lamberam. Achei que não estava gravando. O sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe, a tudo o que fez ao palácio de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro de histórias dos reis de Israel, estes que a gente está lendo? Assim, Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, vai vir aí o seu filho em seu lugar.